Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purnana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Ritavarshinim Bhagavatim Astadashadhyainim Ambatva Manusam Dadami Bhagavad Gita Bhavadvesinim Namostu te Vyasa Vishala Buddhe Purlara Vindaya Tapatra Netra Yena Tvaya Bharatataena Purnaha Prajwalito Jnana Mayaf Pradipaha Prapani Parijataya Totra Vetre Kapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Amrita Duhe Namaha Sarvopanishado Gavaha Dogda Gopalanandanaha Parto Vatsa Sudhi Bhokta Dugdam Gita Amritam Mahate Vasudeva Sutam Devam Kamsacha Nuramardanam Devaki Paramanandam Krishnan Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Salyagrahavati Kripena Vahani Karnena Vela Kula Ashwatthama Vikarna Gura Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Vairananadi Kaivartaka Keshavaha Parasarya Vacha Sharoja Mamalam Gita Gandot Katam Nanakyana Kake Sharan Harikatha Sambodhana Bodhitam Lokesajana Satpadeira Haraha Pepya Manan Muda Buya Bharata Pankajan Kalimala Pradwam Shinashreya Se Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunedra Rudra Marutaha Stuvante Divestave Vedei Sangapada Kramopanishadei Gayantiyam Samaga Dhyanavasti Tatagatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyantam Navidu Sura Suragana Devaya Tasmae Namaha. Então, começamos o capítulo 12 hoje. E o capítulo 12 é Bhakti Yoga. O capítulo sobre Bhakti, que a gente normalmente escuta a tradução de devoção, né? Devoção. Bhakti Yoga normalmente é explicado para a gente como sendo um dos caminhos para moksha, o caminho da devoção. Aí vira Hare Krishna, fica lá cantando Hare Krishna, até se iluminar. É o caminho. E no caso, só para Krishna.
Senão também já dá confusão. Se você for para outro, tiver outra imagem que você se identifique, daí já não funciona muito bem. Bhakti normalmente foi ensinado por Krishna, tá aqui, né? Então, só que Bhakti não significa devoção. Bhaj, que é a raiz de Bhakti, significa servir. Servir. Então o Bhakti é aquele que serve. O Bhakta é aquele que serve. Então aquele que trabalha para Ishvara. Aquela pessoa que faz todas as suas ações em harmonia com o divino. O que significa isso? Em harmonia com o Dharma. Então, Bhakti, que é ensinado na tradição védica, é o Bhakti real, galera. Tipo, não é o Bhakti da missa de domingo. Na missa de domingo, tá lá o vereador, o deputado, o empresário, o que trai a mulher, a que trai o marido. Tá todo mundo lá na missa de domingo. Daí domingo, todo mundo é Bhakta, né? Mas aqui, para moksha, a gente tem que ser Bhakta de verdade. A gente não tem uma... Não tem uma ilusão de que Deus não está vendo isso ou aquilo ali que eu estou fazendo. Tá tudo bem se eu mentir por um bem melhor, se eu roubar por um bem melhor, se eu ver um motivo para isso, e daí eu vou lá, e daí eu rezo, daí... Tem esse tipo de Bhakta, né? Que é o devoto. Mas aqui não. Aqui a gente a definição de yoga é a definição de Bhakti. A mesma coisa. Yoga karmasu kaushalam. Yoga é a ação dhármica. Yoga é cumprir com os seus papéis. Isso que é ser devoto. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que um bom pai tem que ser um bom marido. Porque a filha, o filho, vai se espelhar naquele bom marido para achar um bom parceiro para ela, ou para ser um bom parceiro para quem ele estiver se relacionando. Então, ser um bom marido, cumprir bem com esse papel, dificílimo, quase impossível, tentar, é Bhakti. Fazer com que eu esteja consciente no cumprimento de todos os meus papéis e que eu faça esses papéis da melhor maneira possível. Então, por exemplo, a gente vai se relacionar com a nossa mãe, a gente muda até de voz. Com a nossa vozinha, com o nosso vozinho, a gente já é diferente com a nossa mãe e com o nosso vô, com a nossa avó. Com um filho a gente já é bem diferente. Com um filho pequeno então, com um filho maior muda. Com um cliente muda o tom de voz, muda o jeito, muda tudo. Vários papéis. Você vai mudando essa personalidade que é múltipla, né? Não dá para dizer que você é igual com todo mundo. Você não é igual com todo mundo. Você tem vários papéis que você vai cumprindo.
E o yogi é o devoto, que é essa pessoa que age, karma, kaushalam, refletindo antes de agir. Então, agora eu vou falar com a minha mãe. Com a minha mãe, eu vou como filho. E eu tenho que saber como me posicionar. Agora eu vou falar com o meu patrão. E cada aspecto da vida, cada relacionamento tem o seu dharma. Igual um microclima, né? Você sai daqui de Itajaí, tá um clima. Vai para Garopaba, lá eles falam, lá tem um microclima. Não tem? Um microclima? Lá pode estar chovendo em tudo, lá tá sol. Pode estar sol em tudo, lá tá chovendo. É um microclima. Tem microdharmas também. Então tem o Swadharma. O Swadharma é o grande clima, o grande dharma. O yogi é aquela pessoa que sabe qual é o seu Swadharma. Se você divide a vida em 4 partes, mais ou menos os primeiros 25 anos é a fase da vida que, se você não estiver pagando boleto ainda, tá tudo bem. Tá tudo bem. Até os 25. Dá para ser um pouquinho antes ou estender um pouquinho, a gente tem que ser flexível. Porque ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão vivendo muito, também diz que estão amadurecendo mais tarde. Talvez o 25 já passou para 30. Talvez 35, talvez. Apesar de eu ser meio antigo para essas coisas, mas tudo bem. Diz que essa nova geração demora um pouco mais, não tem problema. Eles vão viver mais também. Então vai dar tempo de amadurecer, né? Tem mais remédio, tem mais vacina, tem de tudo. Então os primeiros 25 anos, aproximadamente, considerando uma vida de 100 anos, a pessoa ela deve se preparar para a vida. E esse é o Swadharma de uma pessoa até 25 anos. E dentro desse, cumprindo esse papel que eu tenho até aproximadamente 25 anos, eu então entro nos meus pequenos papéis, com esse personagem principal como pano de fundo. Eu não preciso resolver o problema financeiro da minha família com 25 anos de idade, né? Eu sou filho, eu não sou pai. A relação que até em algum momento se inverte no amadurecimento, pai e filho, que os pais vão envelhecendo, os filhos vão ficando adultos e vão tomando esse papel e vai até invertendo em algum momento, né? A gente fica velhinho e nossos filhos vão cuidar da gente. Então, nos primeiros 25 anos, sabendo qual é o meu papel na sociedade, eu opero também meus pequenos papéis, as minhas responsabilidades. Eu faço a gestão do meu tempo também baseado no fato de que eu estou numa época da minha vida que eu tenho que ter tempo para aprender. Preciso ter tempo para aprender, porque é muito importante para mim, nesse momento, aprender. Então, até os 25 anos, aproximadamente, a pessoa vive o seu Swadharma de Brahmacharya, de estudante. Depois dos 25 aos 50 anos, você vira dona de casa ou dono de casa. Essa é a tradução para essa fase da vida. Essa fase da vida é uma fase onde é dito que é muito importante para se manter a sociedade equilibrada. Então, para a própria manutenção do próprio Dharma. Essas pessoas entre 25 anos e 50 anos sustentam a sociedade financeiramente, com relação à segurança, né? É aquela fase da vida aonde eu vou contribuir. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas para a nossa raça não acabar, a gente tem que fazer filho, né? Não sei se vocês estão sabendo disso. Para
para a espécie humana não entrar em extinção, cada casal tem que fazer 2,1 filhos. Não dá, ponto 1 não dá. 2 ou 3 filhos. Ai. 2 ou 3 não, 1 já dá tanto trabalho, né? Tanta dor de cabeça, mas 2 vai ficando mais fácil. Mentira, não vai não. Vai só aumentando a encrenca, vai só multiplicando a encrenca. Você deve constituir uma família, você deve assumir responsabilidades, você deve se tornar uma pessoa líder na sociedade, liderar a sociedade. E aí, esse é o seu Swadharma. E aí agora, você se relaciona com as pessoas e com as situações diferente de quando você tinha 20 anos de idade. Agora você tem 40 anos de idade, então agora você... Vejam só, o que está sendo dito aqui é que o yogi é aquela pessoa que faz a ação perfeita de acordo com a ordem. E a devoção é a compreensão da ordem. É aquela pessoa que está em harmonia com a ordem. E a ordem, Ishvara, a tradução é aquele que manda, aquele que coordena, o senhor, a senhora, o patrão, a patroa. Esse é Ishvara. Então, não adianta eu fazer tudo diferente do que eu tenho que fazer e depois rezar não sei quantos isso, não sei quantos daquilo e pagar meus pecados. Não é assim. O único jeito, inclusive, de você pagar seus pecados é vivendo o Papa depois. Não adianta ir lá e se confessar. Não vai resolver nada. Então, eu sei em que fase da vida eu tô. O que eu tenho que fazer nessa fase da vida. Agora, quem tem mais de 50 anos já é diferente. Quem tem mais de 50 anos já começa a se preparar para a fase final da vida, que é sannyasi, a parte final. Depois dos 75 anos, virar monge. Monja. Não ficar aqui incomodando os filhos. Mas dos 50 aos 75 eu faço a transição. Eu faço a transição. Então, eu trabalhei, eu sustentei meus filhos. Agora, com 50 anos, meus filhos vão ter mais ou menos 25 e está na hora deles assumirem a responsabilidade da vida, incluindo a vida da família toda. Não só deles. Um irmão cuida do outro, cuida do pai, cuida da mãe, todo mundo integrado e cuida da sociedade. E aí, depois de você passar tudo que você fazia até os 50 anos, conseguir passar tudo, e aí você está livre para estudar Vedanta. O dia inteiro. O dia inteiro. Então calma, não precisa querer largar tudo agora. Eu não estou vendo ninguém com mais de 75 anos aqui, deixa eu ver bem. Não tem ninguém. Então não tem que largar. Só que essa dúvida está sempre aí, né? Eu quero uma vida tão sossegada. Dá vontade de largar tudo. Ia ser tão fácil, né? Então eu sou aquela pessoa que... O yogi é aquela pessoa que anda no Dharma. Sabe o que tem que fazer e faz. Não só sabe. Faz e faz com a atitude adequada. A atitude de bhakta, de devoto. Eu cumpro com os meus papéis para conquistar uma mente calma. Porque eu quero meditar e eu quero compreender quem eu sou para eu ser feliz. E se eu não cumprir com os meus papéis, sempre vai ter um buraco dentro de mim. Quanto
mais as minhas ações e os meus valores se afastam, maior é o buraco que eu tenho dentro de mim. E esse buraco cria um agito mental. E ninguém medita e ninguém estuda Vedanta com um buraco e um agito mental. Então eu preciso dessa vida de yoga. Como é que eu posso... Veja se eu tô louco, ou vocês estão vendo que eu tô falando de Bhakti e tô falando de Karma Yoga também. Porque Karma Yoga, fazer o que deve ser feito e entregar o resultado na mão de Deus. Receber tudo como um presente de Deus. E a devoção, Bhakta, é aquele que serve a Deus com as suas ações e com a entrega do fruto das ações. Porque é isso que vai te acalmar. Você só vai ficar calma e calma quando você fizer o que você tem que fazer, parar de enrolar, só que largar o resultado. Não é... Por isso que o grande problema dessa linha de pensamento que hoje é muito comum, onde o pessoal quer dizer como é que você faz as coisas para ter sucesso, né? Isso é uma falácia, porque você vai ter sucesso ou não depende do seu karma. Não tem nada a ver com o que você faz. Não dá para dizer faz assim, faz assado que vai dar certo. Se desse, meu Deus do céu, ia ser muito fácil. O que dá é fazer da melhor maneira possível o que você tem que fazer e entregar o resultado para Deus. Quem não faz também fica mal. A gente sabe. Quem faz tudo e não dá certo também fica mal. Quem faz tudo e dá certo e acha que é o cara, é a cara, também fica mal. Quem faz tudo e entrega porque sabe que Ishvara, o divino, é karma palam datam. É aquele que dá o fruto do karma. Não é você que constrói o fruto da sua ação. Claro que se você não chutar, não tem gol. Você tem que chutar. Mas se para que lado que o goleiro vai, daí é com Ishvara. Não é contigo. Cabe a você dar o melhor chute possível lá no ângulo. Mas se o goleiro tiver no dia dele inspirado, você fez a sua parte. Então, eu vivo uma vida de Dharma, eu vivo uma vida de Yoga, porque eu vi que está tudo organizado na ordem. Não tem nada no universo solto. Não existe acaso nem sorte. E eu quero ficar em harmonia com o universo. Então, não sei se vocês estão sabendo que hoje teve eclipse total do Sol no hemisfério norte, né? Sabe que para dar o eclipse total, a Lua tem que ter um tamanho exato e uma distância exata entre a Terra e o Sol, senão nunca ia dar eclipse total. Nunca. Ia ficar uma moedinha no meio do Sol, bem pequenininha, uma luinha bem pequenininha. Ou ia ficar uma Lua tão gigante que você não ia ver o eclipse atrás. Agora não. Fica a Lua, o Sol atrás, você só vê um anel em volta da Lua absolutamente perfeito. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Não sei se vocês sabem, vocês vão ficar de cara. A distância da Terra para a Lua são 108 vezes o tamanho da Lua. A distância da Terra para o Sol
são 108 vezes o tamanho do Sol. Isso não é viagem, pode entrar ali, ó, diâmetro da Terra, distância para o Sol, soma, divide, conta, bem fácil de fazer, tá? O diâmetro do Sol é 108 vezes o diâmetro da Terra. Não é 105, nem é 109. Aí você vai falar para mim que é por acaso, que as coisas estão soltas por aí. Lembra que no capítulo anterior, Arjuna viu a forma de Ishvara e ficou apavorado como que tudo se dá, como que essa engrenagem. E tá aí o eclipse hoje para mostrar pra gente que é uma engrenagem mesmo, que nem um relógio, um Rolex, um relógio desses que o suíço faz lá, que não tem nada fora do lugar, todas as engrenagens, uma engrenagem na outra, uma na outra, uma na outra, colocado de forma inteligente. Tem uma inteligência por trás, gente. É 108 vezes isso, 108 vezes aquilo, 108 vezes aquilo, pelo amor de Deus. É tudo organizado, tudo perfeito. Então, o Bhakta é o devoto, é aquele yogi, aquela pessoa que vê a ordem, que vê Ishvara, e por isso eu não vou mais vacilar com a ordem. Sabe por quê? Porque vai dar problema. Tá na cara. Ah, quer saber, cara? Esse emprego eu preciso mesmo, sabe, para pagar minhas contas, mas eu não gosto. Não gosto, eu não curto, não me sinto bem. Vou largar e a gente vê o que vai dar, seja o que Deus quiser. E se tiver que trocar as crianças de escola, botar numa escola mais barata, se tiver que parar de pagar isso ou parar de pagar aquilo, curso de inglês para quê também? Eles não precisam, Unimed, nada disso. Não precisa disso, não precisa daquilo. Eu nesse momento, preciso cuidar de mim. Peraí, você precisa cuidar de você antes dos 25 anos e depois dos 75 anos. Agora, você tem que cuidar é deles. Não é mais com você. O que você tem que fazer? O que é melhor para eles. Por quê? Porque senão eu não vou estar no Dharma, não vou estar em harmonia com a Lua, com o Sol, com todos os planetas. E eu vou ficar com a mente agitada e um buraco dentro de mim. É isso que te motiva para acordar de manhã, ir para o ponto de ônibus, ir para onde você tiver que ir, aguentar o chefe chato. Sabe para quê? Para que você possa usar essas dificuldades todas, ir para o ponto de ônibus no frio, aguentar o chefe, tudo depois de meditar, depois de fazer asana, bem cedinho, quando o sol está nascendo. E daí, chegar no fim do dia e estar de bem consigo mesmo. Para então entender quem eu sou. Esse que é o propósito. Ah, eu trabalho, sei lá, vamos imaginar um emprego bem chato, eu trabalho de caixa no banco. Chato para mim, pelo menos, é bem chato. Eu trabalho de caixa no banco. Um trabalho bem chato, eu quero um trabalho com propósito. Então, o propósito é você viver o seu Swadharma, cumprir com os seus papéis até moksha. Esse que é o propósito da vida humana. O propósito da vida humana é moksha. É se libertar da ignorância, é a tradução de moksha. Não é iluminação. Essa palavra iluminação está aí só para confundir a gente. Moksha é me libertar da ignorância. Descobrir quem eu sou. Esse é o propósito. E daí, qual é o meu emprego? Na verdade, quanto mais difícil, melhor. Quando não tem yogi que fica lá com o braço pro alto 30 anos, vai aguentar um chefe chato, cara. É moleza. Tem yogi que fica sem falar. Tem uma amiga minha que é monja budista, tá indo agora pro Nepal, talvez ela escute essa aula, e vai ficar 3 anos sem falar, isso que é difícil, cara.
3 anos sem abrir a boca. Você é um karma yogi, assim como eu, não dá para ir para o Nepal, para ficar em silêncio. Então a gente trabalha aqui com o que a gente tem, usa tudo na nossa vida como ferramenta para yoga. Então esse Bhakta não é a pessoa que canta para o divino o dia inteiro. Se você canta para o divino o dia inteiro, então você necessariamente tem que ter virado um sannyasi. Não dá para você estar em sociedade. Você não vai conseguir cumprir com as suas obrigações. E Krishna, todo o tempo na Gita, ensina esse caminho do yoga, da ação. A Gita é uma escritura focada na ação. O que faz da Gita tão especial é que, além de falar do absoluto, ela fala da ação, como fazer para viver uma vida. E se eu, então, leio a Gita e interpreto como sendo uma sugestão para eu me vestir num pano e me pintar inteiro e ficar o dia inteiro cantando e cozinhando e cantando e vivendo uma vida de monge, então existe um equívoco na interpretação da Gita. Fica só com a Mundaka Upanishad e vira monge. E virar monge, sabe, gente, é uma ilusão. Porque ninguém vira monge de um dia para o outro. A pessoa vira monge, ela raspa a cabeça, se enrola no pano, vai para lá e vai ter que viver uma vida de yoga, igual vocês aí. Porque ela não vai virar monge e sair liberta da ignorância, livre. Não, ela vai ter que preparar a mente. Né? Na outra aula da Upanishad eu falei sobre isso. Então, se a proposta é viver o seu Swadharma, então você está se preparando para essa vida de monge, lá com 75 anos, daí se dedica, cara. Daí se dedica, vai ter tempo para... Ó, eu vou dizer por mim, né? Eu sinto falta de saber mais sânscrito, de saber mais canto védico, de saber mais sobre ritual. Então eu vou ter muita coisa para fazer depois dos 75. Olha isso tudo para aprender, que maravilha. Né? Aprender sânscrito, vou aprender a cantar, as pronúncias, a ponta da língua fica no céu da boca, fica aqui, fica ali, fica lá. Todos os rituais, se eu quiser. Se eu quiser é uma possibilidade. Se eu não quiser, também não vai precisar. Mas está ali disponível. O problema é se eu decidir, ao invés de trabalhar para sustentar a minha família, ficar estudando sânscrito e ritual. Daí eu tenho um problema. E não sou eu que estou falando isso, Shankara falava isso para os alunos dele. Então, o devoto é o Karma Yogi. Portanto, não existe esse negócio que falam por aí de 3 caminhos para moksha. É dito que você pode seguir o caminho da ação, Karma Yoga para moksha, se o seu intelecto for mais para a ação. É dito que você pode seguir o caminho da devoção, Bhakti Yoga, se o seu coração for mais tendencioso à devoção. E que você pode seguir o caminho Jnana Yoga, que é o caminho do conhecimento, se você tiver um intelecto indicado ao conhecimento. Isso é um erro. E também, obviamente, como tudo, não sou eu que estou falando, é a tradição. Se vocês estudarem com o Swami Dayananda, com o Swami Chinmayananda, com o Swami Tapovan, com a Glória, vocês vão escutar a mesma coisa.
Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga é yoga. É yoga, eu sou um yogi. Como que eu vou fazer Karma Yoga, que é fazer a ação como se estivesse fazendo para Deus, entregando o resultado nas mãos de Deus, recebendo tudo como um presente de Deus por muito tempo se eu não for devoto? Como? Eu não estou aqui trabalhando para Deus, eu não estou aqui servindo Deus, mas então você não tem como fazer Karma Yoga. É impossível. E o Karma Yoga e a devoção eu faço para eu poder ficar calmo, para entender Jnana Yoga, que é o conhecimento. Então, o que liberta, moksha, é fruto de Jnana Yoga. Eu posso fazer Bhakti a vida toda. Eu posso fazer Karma Yoga a vida toda, nunca vou compreender quem eu sou. Nunca. Jnana Yoga é o que vai fazer você compreender. Só que porque é como se fosse assim. Jnana Yoga é o fogo para cozinhar. O Hatha Yoga, ou Karma Yoga, é a panela. Bhakti é o cozinheiro. Mas o fogo, que é o que faz a comida, é o fogo. Você pode deixar lá a panela e o cozinheiro sem o fogo. Não vai sair nada dali. O fogo é Jnana. O mais importante para Vidya é o conhecimento maior. E Karma Yoga e Bhakti Yoga é a Paravidya, o conhecimento menos maior, não menor, menos maior. Então dá para eu não ser um Karma Yogi, não ser um Bhakti Yogi e só estudar Vedanta. Dá. Dizem que existe. Mas olha, cara, sendo Karma Yogi e Bhakti Yogi já vai ser bem difícil entender Vedanta. Sem isso, boa sorte. Boa sorte, né? Eu acho que o que acontece é que a pessoa se torna uma teórica de Vedanta, né? Uma pessoa teórica. Ela sabe explicar, ela lembra, ela decora, ela sabe falar sobre Vedanta, mas ela não vive Vedanta. E o teórico eventualmente fala assim, Vedanta não funciona. E eu já vi acontecer isso com muita gente que acha que é Karma Yogi, mas não é. Porque não cumpre seus papéis. Porque corre da raia. Porque não assume a responsabilidade. E dali 10 anos, 15 anos fala, Vedanta não funciona. Eu vou por outro caminho. Deixa eu tentar outra coisa. Não é que Vedanta não funcione. Para Vedanta funcionar, eu tenho que proporcionar um campo fértil, que a preparação é o Karma Yoga e o Bhakti Yoga, que prepara esse campo fértil. E aí sim, Jnana Yoga, o conhecimento vem e vai dar o fruto. O fruto é o resultado final, mas no processo eu me torno uma pessoa menos reativa, mais equilibrada, mais feliz também, mais completa, com um buraco menor dentro de mim. Esse buraco, esse nó no coração, ele só sai definitivamente quando eu compreendo o eu, quem eu sou, né? Mas com a vida de yoga e devoção, diminui bastante já. Eu estou conectado com o divino porque eu olho e vejo a forma cósmica do divino.
eu olho para a natureza, eu olho para o mar, e eu vejo a inteligência. Eu olho para os astros, para as estrelas, e eu vejo a inteligência. Eu vejo o corpo de Deus. E essa visão é Bhakti. Para o Bhakta, para o devoto, eu sou uma fagulha, um pedacinho de Deus, que quer ficar em harmonia com o todo. Mas depois que eu entendo, eu descubro que a fagulha é fogo. Que não existe fagulha. Se você pegar a fagulha, em que parte da fagulha não é fogo? Se tiver uma fogueira na sua frente e você jogar ghee, que joga ghee no fogo, aí explode, vai aquelas fagulhas de fogo para o alto, milhões de fagulhas pequenininhas voando. Aquelas fagulhas, cada uma delas é 100% fogo. Se você tirar o fogo da fagulha, não tem fagulha nenhuma. Então o Karma Yogi, o Bhakta, o devoto, descobre que é Ishvara. Eu não sou um pequeno pedaço. Eu não sou um grão de areia no universo. Eu não sou uma fagulha do divino. O divino não tem fagulha, o divino não tem parte. A fagulha é o divino, 100% o divino. Então, a visão que a gente conquistou no capítulo 11, e até o capítulo 11, né, dessa forma cósmica, aonde para todo lugar que eu olho eu só vejo Deus. E dá medo quando eu olho para a guerra e vejo Deus também na guerra. Quando eu olho para a doença e vejo Deus na doença. Quando eu olho para todos os desafios que eu tive na minha vida e que eu ainda vou ter, muitos, não tenho dúvida, e eu vejo só Deus. Essa pessoa é o yogi. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga. O primeiro verso do mantra do capítulo 12, o primeiro verso, Arjuna volta com a mesma dúvida que ele traz na Bhagavad Gita inteira, que é a mesma dúvida que está na nossa cabeça o tempo todo. Só que agora ele tem que perguntar de um jeito diferente, porque senão Krishna vai dizer, pelo amor de Deus, você é burro? Quantas vezes eu te falei isso? Daí você está ficando cansativo já. Vamos logo para a guerra. Toda vez perguntando a mesma coisa. Mas ele volta a perguntar. Me diga de novo, qual é o melhor caminho? O da ação ou o da renúncia? Porque lembra lá que os Vedas apresentam 2 estilos de vida para moksha. Um é o estilo de vida da ação, que é o que nós vivemos, e outro estilo de vida da renúncia, que é o que o Swami Dayananda viveu. Aqueles estão lá em cima ali, ó. Chimayananda, Dayananda, todos eles. E eu, pelo menos eu, não sei vocês, quando comecei a entrar em contato com esse conhecimento, também queria
virar monge, largar tudo, ter uma vida calma, uma casinha de palha, num lugar bem sossegado, sem responsabilidade. E Arjuna também. E continua com essa dúvida. Continua e ele pergunta de uma maneira diferente agora, porque ele quer ver se ele pega Krishna. Porque Krishna já respondeu várias vezes que o melhor caminho é o da ação. Não tem essa. Não tem dúvida. Já respondeu várias vezes. Então agora ele vai perguntar. Arjuna Uvacha. É o primeiro verso do 12º capítulo. Então, entre aqueles devotos sempre comprometidos que meditam em você e aqueles que meditam no imperecível e não manifesto, quais são os melhores yogis? Ou seja, tem quem medita Om Namah Shivaya e tem quem medita Om no japa. No Japa Mala, esse aqui, no Japa Mala, é dito que o Karma Yogi medita no divino com forma. Saguna Brahman. Guna é qualidade. Brahman com qualidades. Com uma forma. Om Namah Shivaya. Porque a meditação é o Om. A repetição do Om, sabendo do significado do Om. A gente vai aprofundar isso bastante no curso de meditação, que estou dando spoiler já, mas que eu vou anunciar semana que vem. Nessa meditação, que é a repetição do Om, sabendo o significado do Om, que é o divino, quando eu reverencio, quando eu me relaciono mentalmente, meditação, dhyana, é uma ação mental, manasa karma, tá? Meditação é uma ação mental. Agora pare de pensar, eles falam. Não pense em nada. Como que não pensa em nada? Não pode pensar em abacaxi. Quero ver se vocês conseguem. Não pense em abacaxi. Não pode vir abacaxi na mente de vocês. De forma nenhuma. Tá aí o abacaxi na mente de vocês. Não tem como não pensar. Então, de acordo com os Vedas, meditar é uma ação mental, mas não é uma ação qualquer. Senão, a gente seria meditador o tempo todo, porque a gente está com a cabeça que não para, né? Meditar, dhyana, a definição é Saguna Brahman Vyasaya Manasa Vyaparaha. É uma atividade mental, Manasa Vyaparaha, que eu me relaciono com Brahman na forma de Ishvara. Meditar é algo que acontece dentro da minha mente, que eu vejo Deus com forma. Só com forma, Bruno? Não. Sem forma também. Mas aí que está a pergunta de Arjuna. Porque Arjuna quer saber qual que é melhor. Saguna Brahman, meditar em Deus com forma, ou Nirguna Brahman, meditar em Brahman sem forma. Então, Om Namah Shivaya, eu estou meditando na forma de Shiva. Om Ishaya Namaha, Om Ishaya Namaha, estou meditando na forma de Ishvara. E tem várias técnicas daí. Agora, fazer japa só Om, 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 Om,
sabendo o que esse Om significa, só é indicado para monges, para sannyasis. Porque é dito que estimula muito o desapego do mundo. Então não é aconselhável para um pai, para uma mãe, fazer japa só Om. Vai querer largar a família, todo mundo, e ir embora para o Himalaia. Vai chegar lá e vai sofrer a vida toda. Vai resolver nada, vai dizer que Vedanta não funciona. Mas os monges fazem japa só Om, Om, Om. E nós fazemos o japa Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Parece que não faz diferença, mas faz. Então, a pergunta de Arjuna para Krishna é: quem é o melhor yogi? O que medita Om Namah Shivaya ou o que medita Om? Porque se ele responder o que medita Om é o mais alto yogi, na hora Arjuna tira o chinelo, corre do campo de batalha e vai para o ashram, para a caverna, para a escola de yoga, para algum lugar. Foge. Vai para o interior, para uma casinha pequena, embaixo do Araucária. É isso que ele quer saber. Ele já perguntou dos outros jeitos. Dos outros jeitos, ele já sabe a resposta. Então, na aula que vem, a gente vai ouvir a resposta de Krishna sobre quem é o melhor yogi. O que medita em Brahman com forma ou o que medita em Brahman sem forma. Quem é o maior yogi? O que ficou em sociedade vivendo, cuidando dos seus filhos, da sua família, dos seus pais, dos idosos da sociedade, das pessoas que precisam de proteção, vivendo uma vida indo atrás de dinheiro também, indo atrás de seguranças e prazeres também, com Dharma, ou é o que vai para a caverna, ou que vai para o ashram e se enrola nos panos lá e fica o dia e noite estudando. Qual é o melhor? Beleza? Aí na aula que vem a gente escuta juntos o que Krishna vai falar. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. Beleza, galera?